definição de pintura renascentista surge na Itália durante o século XV, inserida de um modo geral no Renascimento. Desenvolveu-se nas cidades italianas de Roma, Nápoles, Mantua, Ferrara, Urbino e, sobretudo, em Florença e Veneza. As raízes baseiam-se na Antiguidade Clássica e na Idade Média. Tipos de cultura no Renascimento cultural: pintura, escultura e música. A contribuição maior da pintura do Renascimento foi sua nova maneira de representar a natureza. Tal conquista significou um afastamento radical em relação ao sistema medieval, onde os personagens maiores tinham como importância numa escala que ia do homem até Deus. A linguagem visual formulada pelos pintores renascentistas foi tão bem sucedida que permanece válida até hoje. A pintura renascentista é, em essência linear, um pré-requisito para todos os artistas. Giotto, atuando entre os séculos XIII e XV, foi o maior pintor da primeira Renascença italiana e o pioneiro dos naturalistas em pintura. Na escultura, os sinais de uma revalorização de uma estética classicista são mais antigos. Contemporâneos como Tino di Camaino seguem aproximadamente a mesma linha de trabalho, num cruzamento de correntes que seria típico de todo o Trecento. Em meados do século, Andrea Pisano se tornaria um dos escultores mais importantes da Itália. Essa é uma expressão muito utilizada, apesar da Itália ainda não existir como nação. A região italiana estava dividida e as cidades possuíam soberania. Renascimento desenvolveu-se em algumas cidades, principalmente aquelas ligadas ao comércio. Nelas estão presentes as seguintes características: antropocentrismo, valorização do homem como ser racional; otimismo, os renascentistas acreditavam no progresso e na capacidade do homem de resolver seus problemas; racionalismo, tentativa de descobrir pela observação e pela experiência as leis que governam o mundo; humanismo, o humanista era o indivíduo que traduzia e estudava os textos antigos; hedonismo, valorização dos prazeres sensoriais; individualismo, a afirmação do artista como criador individual da obra de arte; inspiração na Antiguidade Clássica, procuravam imitar a estética dos antigos gregos e romanos. Alguns artistas que mais se destacaram nesta época: Leonardo da Vinci, Jan van Eyck, Giotto di Bondone, Michelangelo, Rafael Sanzio, Hans Holbein, Aldrich Dürer, Donatello, Masaccio, El Greco, Sandro Botticelli, Piero della Francesa, Jean Goracet Mabuse, Fra Angelico. É considerado um dos maiores gênios da história. Suas principais características nas pinturas são: utilização da técnica artística da perspectiva, uso de cores próximas da realidade, figuras humanas perfeitas, temas religiosos, uso da matemática em cálculos artísticos, imagens principais centralizadas, paisagem de fundo, figuras humanas com expressões de sentimento, detalhismo artístico. Algumas de suas invenções mais famosas são o salva-vidas, o paraquedas, a bicicleta, o isqueiro e o submarino. Leonardo viveu em plena Renascença. Morreu em Cloux, na França. Foi enterrado na capela de São Hubert, no castelo de Amboise. As principais obras de Leonardo da Vinci foram a Mona Lisa, Última Ceia, Anunciação, Adoração dos Magos, Virgem dos Rochedos, o Batismo de Cristo, Madonna do Fuso, São João Batista. Jan van Eyck foi um pintor flamengo do século XV. Foi também o fundador de um estilo pictórico do estilo gótico tardio, influenciando em muito o renascimento nórdico. Foi um pintor igualmente caracterizado pelo naturalismo, imperando na sua obra meticulosos pormenores e vivas cores, além de uma extrema precisão nas texturas e na busca por novos sistemas de representação da tridimensionalidade. É concedida muitas vezes a Van Eyck a criação da pintura a óleo. O artista criou foi a tinta a óleo com secagem rápida. O artista costumava conceder profundidade e diversas sombras, mesmo nas zonas onde mais incidia a luz. Tal fato pode ser considerado como uma iniciação ao realismo.
Obras: A Crucificação, O Julgamento Final, O Homem do Turbante Vermelho, Retábulo de Gran aberto, Retábulo de Gan fechado, Adão no Retábulo de Gan. Giotto de Bondone. Giotto revolucionou a pintura ao criar a noção da tridimensionalidade. Partiu para Roma em 1300, onde pintou os afrescos e mosaicos da antiga Basílica do Vaticano. Em 1311, executou trabalhos para o cardeal Stefaniti e depois em Florença pintou uma Madonna para a Igreja de Todos os Santos. Giotto morreu em Florença em 8 de janeiro de 1333. Obras: Vida de São Francisco, A Santa Cruz de Florença, Vida de São João Batista, O Beijo de Judas, A Lamentação, Julgamento Final, Vida de São João Evangelista. Michelangelo nasceu em Caprese em 6 de março de 1475. Foi um pintor, escultor, poeta, arquiteto italiano considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Iniciou-se como aprendiz dos irmãos Davide e Domenico em Florença. Tendo seu talento logo reconhecido, tornou-se um dos protegidos dos Médici, para quem realizou várias obras. Seu estilo sintetizou influências da arte da Antiguidade Clássica, do primeiro Renascimento, dos ideais do humanismo e do neoplatonismo, centrado na representação da figura humana e em especial no nu masculino, que retratou com enorme pujança. Ainda em vida foi considerado o maior artista de seu tempo, chamavam-no de O Divino. Obras: Afresco do teto da Capela Sistina, A Criação de Adão, Juízo Final, Martírio de São Pedro, Conversão de São Paulo, Cúpula da Basílica de São Pedro, Davide, A Sagrada Família, Pietà. Rafael Sanzio nasceu em Roma em 6 de abril de 1520. Foi um mestre da pintura e da arquitetura. Durante o Renascimento italiano, celebrado pela perfeição e suavidade de suas obras. Rafael se mudou para Siena, tornou-se amigo de vários pintores locais, destacando-se Fra Bartolomeu, um proponente do idealismo renascentista. A influência de Fra Bartolomeu o levou a abandonar o estilo suave e gracioso e abraçar a grandiosidade e formas mais poderosas. Entretanto, a maior influência sobre a obra de Rafael durante seu período florentino veio de Leonardo da Vinci e suas composições, figuras e gestuais, o claro-escuro, contraste de luz e sombra que empregou com moderação e o esfumado, sombreando levemente, está batido ao invés de traços para delinear as formas. A influência de Michelangelo consistiu na exploração das possibilidades expressivas da anatomia humana. As principais obras de Rafael são A Ressurreição de Cristo, Madonna e o Menino Entronados com Santos, A Escola de Atenas, Abraão e os Três Moços, Transfiguração e a Sagrada Família Canigiani. Hans Rubens o Jovem foi um artista alemão que nasceu em Hannsburg, na Bavária. Aprendeu a pintar com seu pai, Hans Rubens o Velho. Foi convidado por Erasmo para ilustrar suas sátiras e outros livros. Rubens encontrou dificuldades em se sustentar como artista em Basileia. Mudou-se então para Londres em 1526. Rubens pintou diversos retratos na corte de Henrique VIII. Uma das peças mais significativas é a da Madonna Transmitted, a Virgem Maria com o Menino Jesus e o Pequeno João. Em 1528, ele regressou para Basileia, mas o ambiente em Basileia estava impregnado pelas novas ideias da Reforma Protestante. Resolveu retornar para Londres. Anos mais tarde, ele trabalhou tanto em Basileia quanto em Londres. Ele sempre fez retratos realmente detalhistas de seus modelos usando lápis, tinta e giz colorido. Os desenhos originais eram muito detalhados nas faces, mas em geral não incluíam as mãos. Enquanto ele trabalhava em um outro retrato de Henrique VIII, em 1543, morreu de praga. As principais obras de Hans Rubens são Os Embaixadores e Vênus e Amor. Donatello.
Donato di Niccolo di Beto Bardi, chamado Donatello, foi um escultor italiano. Trabalhou em Florença, Prato, Siena e Pádua, recorrendo a várias técnicas e materiais, retomando e superando a arte grega romana. Muito particular foi sua capacidade de sugerir humanidade e introspecção em suas obras. Uma das principais obras de Donatello foi uma estátua em bronze realizada por uma comissão de Cosme de Médici. A estátua representa a figura de Davi, tanto Davi bíblico como o símbolo das virtudes cívicas.